continuando, né, os comentários de Mateus 27, agora chegamos para comentar para vocês o verso 45 a seguir. Desde a hora sexta para os judeus é o meio-dia nosso. Desde a hora sexta até a hora nona, até as 3 da tarde, houve trevas sobre a terra. Foi o período em que Jesus esteve na cruz. O sol recusou-se a brilhar, mostrando que aquele que era o Criador, o seu Criador, não era digno daquela afronta que os homens estavam fazendo. O sol se recusa a brilhar. Trevas intensas, de meio-dia às 3 da tarde. Por volta da hora nona, por volta das 3 da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. Os homens que não conheceram a Jesus não iriam conhecer nem sequer a quem ele dirigia a sua oração. Jesus estava dirigindo sua oração a Deus e eles acharam que Jesus estava clamando por Elias. Logo um deles correu a buscar uma esponja cheia de vinagre para dar-lhe a beber. A maldade humana continua, né? Continua em todos os aspectos, em todas as horas. Somente Deus para mudar o coração do homem. Numa hora em que você está ali sangrando, uma sede intensa, oferecer vinagre é aumentar a dor, é aumentar a sede. Jesus recusou. Meus queridos, outros porém diziam: vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus não estava clamando por Elias. Jesus é maior do que Elias. Jesus é o Criador de Elias, o Salvador de Elias. Jesus não precisava clamar por Elias, ele é Deus. Mas os homens, achando que Elias poderia salvá-lo, a inversão. Ainda hoje há muitas pessoas que pensam que o homem pode salvar a Deus, né? Dizer o que Deus tem que fazer, dizer como Deus tem que agir. Há pessoas ainda hoje fazendo de igual modo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu Espírito a Deus, aquele que de fato pode guardar a sua alma e o seu Espírito. Jesus fez isso. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Meus queridos, aqui nós temos uma descrição de alguns fatos que aconteceram quando Jesus entregou o seu Espírito. Em primeiro lugar, o véu do santuário se rasgou. Este véu era um véu grosso, era uma cortina extremamente grossa, muito forte, não se rasgava à toa, de jeito nenhum. E este véu separava o lugar santo do lugar santíssimo. Ninguém podia entrar no lugar santíssimo, que ali simbolizava a presença de Deus. Agora o santuário, o véu foi rasgado para que mostrasse, né, ao mundo que agora o homem, após a morte de Jesus, tem livre acesso a Deus. Mas também, meus queridos, tremeu a terra. Houve um terremoto e a terra estremeceu. Fenderam-se as rochas, muitas grandes rochas se partiram, se fenderam. E ainda mais abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que estavam ali dormindo ou mortos fisicamente ressuscitaram. Mas eles não puderam aparecer ou se levantar enquanto Jesus não se levantou. Jesus é a primícia dos que dormem. É interessante isso, é muito interessante isso. Mas depois da ressurreição de Jesus, aqueles homens, aqueles santos que ressuscitaram, apareceram na cidade, aos seus familiares, alguns que depois foram para Deus. Importante isso, né? Percebam, meus queridos, o que a morte de Jesus e a sua ressurreição veio fazer com a humanidade. Veio dar vida. A morte de Jesus veio dar vida. Veio punir a própria morte, para que eu e você possamos ter vida. E o centurião, aquele que estava ali guardando o sepulcro de Jesus, e os outros soldados. Esse centurião, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ele
E os seus soldados ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este é filho de Deus. A pergunta é: eles reconheceram que Jesus era Deus atrasado ou ainda em tempo? Eu posso dizer, meus queridos, que foi a tempo. E eu quero lhe convidar para que você que blasfemou, que tem blasfemado de Jesus, quero lhe convidar a que compreenda que Jesus é Deus, que a sua morte não foi por acaso, não foi acidental, não foi porque ele cometeu algum erro, não foi porque Pedro o negou, Judas o traiu, os discípulos o abandonaram, Pilatos, querendo agradar a multidão, mandou prender e matar. Não, não foi por isso não. Ele veio para dar a sua vida. Ele veio para morrer em seu e em meu lugar. Reconheça isso. Não está atrasado não. O que aquele centurião e os seus soldados entenderam depois, reconheceram depois, não foi atrasado não. Mesmo que eles estiveram lá zombando, né, humilhando Jesus, mas eles reconheceram depois que aquele que eles crucificaram, que eles estavam guardando, era o próprio Deus. O interessante é que estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Aquelas mulheres que serviram a Jesus enquanto ele estava vivo, no seu ministério, em sua caminhada, elas permaneceram até a morte de Jesus, vendo os acontecimentos, estavam ali Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, que era Maria, a esposa de José, a mãe de Jesus, né? E a mulher de Zebedeu, que é a mãe de Tiago e João. Essas mulheres estavam lá, serviram Jesus enquanto puderam e agora estavam ali sofrendo, vendo aquele a quem elas tanto amavam, estava ali sendo crucificado e tinha acabado de morrer. Essas mulheres serão recompensadas, como todos aqueles que amam ao Senhor serão recompensados. Está aqui a descrição da morte de Jesus, uma morte que abençoou vidas, que tem abençoado vidas e que abençoará muitas vidas. E a sua pode ser uma dessas vidas abençoadíssimas com Jesus Cristo, com o seu ministério, com a sua morte e com a sua ressurreição que veremos nas próximas meditações. Deus te abençoe, tenha um bom dia.